Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Ontem tivemos 3 partidas da segunda fase da Copa do Mundo que determinaram todos os confrontos das oitavas de final que já começam hoje. Tivemos o Egito passando nos pênaltis pela Austrália, depois do 1-1 no tempo normal e a vitória nos pênaltis por 4-2. Tivemos também a Colômbia passando por Gana, uma vitória magra por 1-0 ainda ali no primeiro tempo, gol do John Arias. E agora vai pegar a Suíça, mas hoje vamos falar especificamente sobre o grande jogo da Copa até aqui, a classificação da Argentina na prorrogação contra a seleção que fez o mundo parar para torcer para ela, a histórica seleção de Cabo Verde. Já vai deixando o like, a inscrição, o hype se possível, compartilhem o conteúdo e deixem o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esse jogaço e sobre os outros jogos também, caso vocês queiram comentar. Cabo Verde veio a campo em tese num 4-1-4-1 e não no 5-4-1 que vinha jogando e defendendo dentro do próprio campo. Só que aí, na variação tática defensiva escolhida para ontem, o time defendeu-se num 4-4-2. A estratégia não foi ceder a posse e jogar por uma bola num primeiro momento, mas foi administrar a posse no campo de defesa, com passes entre os defensores, recuos no goleiro Vozinha, que tentou até uns dribles, chegou a acertar 2 comes no Lautaro Martinez. Mas quando o time tentava ser incisivo e criar algo no campo de ataque, pelo menos no primeiro tempo foi assim, perdia a bola até com uma certa facilidade e cedia um lance de ataque para o forte time da Argentina, que fazia muitas trocas de posição entre Messi e Almada, que se revezavam entre fazer a função de um 10 na ponta do losango e jogar ao lado do Lautaro, claro, com o Messi muito mais pela direita e o Almada mais à esquerda. No primeiro tempo foram apenas 4 finalizações da Argentina, 3 no alvo, com 64% de posse de bola. Até a pausa para a hidratação ainda estava 0-0, mas Cabo Verde resistiu por 29 minutos, até o Lisandro Martinez achar um lançamento lindo para o Messi dentro da área, no segundo pau, dominar e fuzilar o gol cabo-verdiano. E ficou assim o primeiro tempo, 1-0. No segundo tempo, o time africano voltou para sua estratégia padrão e remontou a primeira linha com 5 defensores, porém no 5-3-2, não no 5-4-1. Manteve 2 atacantes marcando na primeira pressão. Embora mais empurrado para trás, o time se sente mais à vontade fazendo esse jogo, marcando mais em bloco baixo. Não só segurou o ímpeto argentino por mais 45 minutos, como marcou o gol de empate no minuto 59, com o Deroy Duarte tocando ali no canto oposto, um chute rasteiro ali na bochecha da rede do goleiro Dibu Martinez. E aí começou a cena da Argentina para tentar furar a retranca do Cabo Verde. Aliás, que partida fizeram Diney Borges e principalmente Pico Lopes, os 2 zagueiros de Cabo Verde que já vinham fazendo grande Copa, mas nessa partida, especialmente o Pico Lopes fez assim uma atuação fantástica. E o goleiro Vozinha, então, nem se fala, cara, grande personagem desse time na Copa do Mundo. As melhores chances da Argentina eram em bolas paradas, numa delas o Vozinha ainda estava montando a barreira quando o Messi tentou surpreender e ele saltou para fazer uma defesaça. Em outra cobrança de falta, a bola desviou no defensor e quase surpreendeu o arqueiro, que teve reflexo para defender, e ainda pegar também o rebote, né, um cabeceio que nem foi tão forte assim, do Julián Álvares. E a Argentina ainda reclamou um pênalti no final do segundo tempo, mas a bola que de fato tocou o braço do defensor de Cabo Verde, antes tinha sido tocada pela cabeça do mesmo. O juizão sinalizou que não havia nada para ser marcado. Números do segundo tempo, 13 finalizações da Argentina contra 7. E Cabo Verde, 7 de Cabo Verde, tá? E 7-2 no alvo também para a Argentina. 68-32% de posse de bola para o time do Lionel Scaloni. Fomos então para a prorrogação. Mas logo no iniciozinho ali do tempo extra, o Lisandro Martinez marcou o segundo gol para a Argentina. E ainda no primeiro tempo, um golaço espetacular do Lopes Cabral deixou tudo igual do jogo. Um gol ali sem ângulo que fez todo mundo levantar e vibrar. Todo mundo estava torcendo, né? Contra a Argentina, a favor de Cabo Verde principalmente. Mas ali no minuto 111, já no segundo tempo da prorrogação, num escanteio, o Messi cobrou na cabeça do Romero, que desviou de cabeça. A bola ainda bateu no braço do Diney Borges, que foi determinante para a bola entrar. O cabeceio não tinha direção do gol. Esse desvio no braço fez com que a bola fosse para o gol e entrou 3-2 para a Argentina, que terminou o jogo preocupada, cara. Porque Cabo Verde teve muito ímpeto, buscou o gol, não desistiu, se recusou a se livrar da bola, fazer táticas antiquadas como chuveirinho, tentou trabalhar a bola, entrar na área tocando, ficou muito próximo de empatar o jogo pela terceira vez, chegou a desperdiçar uma chance na pequena área
inacreditável, mas que já seria anulada por impedimento. Mas olha, apesar do vencedor desse jogo ter sido a Argentina, a história a ser contada precisa ser de Cabo Verde. A grande surpresa da competição, que esteve a segundos de levar para os pênaltis a partida contra a atual campeã do mundo, a Argentina de Lionel Messi, agora com 20 gols em Copas do Mundo, maior artilheiro da história do torneio, tricampeã mundial. Números finais do jogo, 20-15 para a Argentina em finalizações, 10-5 no alvo, 64-36% de posse de bola. A Argentina segue, mas para quem achou que ia ser fácil, o futebol mais uma vez dá na nossa cara. Se anteontem Portugal e Croácia era o jogo da Copa até aqui, a Argentina e Cabo Verde, na minha opinião, superou. As ruas jamais esquecerão de Vozinha, Dinei Borges, Pico Lopes, Kevin Pina, Lopes Cabral e tantos outros heróis desse time que terminou a partida orgulhoso, claro, mas não satisfeito por ter chegado até aqui. Fez história na sua primeira participação em Copa do Mundo. Não perdeu para ninguém em 90 minutos. Jogou contra 3 campeãs do mundo. Eliminou uma delas. Cabo Verde entrou para a história pensando em vencer e terminou lamentando a derrota. Jogadores emocionados, torcedores tristes. Isso é futebol. Isso é competição. Não é entrar no torneio só para participar. Que tristeza, cara, que essa história acabou tão cedo. Tomara que possamos ver Cabo Verde em outros mundiais. Duvido muito do caráter do brasileiro que não torceu pela classificação desse país, por mais fã do Messi que ele possa ser. Antes de terminar o vídeo, vamos montar a seleção da segunda fase da Copa? Eu estou montando fase a fase para poder ser coerente quando montar a seleção do torneio como um todo, beleza? Dessa vez eu montei num 4-4-2 em 2 linhas de 4, ou seja, 2 meio-campistas, 2 pontas e 2 atacantes. Cara, no gol, eu tenho aqui algumas menções para fazer, cara. O Suzuki do Japão fez um grande jogo contra o Brasil. O Verbruggen da Holanda pegou tudo contra Marrocos. O jogo foi para prorrogação em pênalti. Foi por causa do Verbruggen, porque senão o Marrocos teria vencido no tempo normal. O Gil do Paraguai, né, foi o único aqui das menções que eu tenho para fazer, que de fato foi vencedor, que se classificou. Ele que pegou 2 pênaltis da Alemanha, mas, cara, não tem como não ser o Vozinha, o goleiro da segunda fase, por tudo que ele representa e pela partidaça que ele fez. Apesar de ter perdido o jogo, apesar de ter tomado 3 gols, cara, que atuação também do goleiro Vozinha. Fez defesas magníficas nessa partida contra a Argentina. Então ele é o goleiro da segunda fase e até aqui, para mim, era o Livakovic, tá, da Croácia. Agora o Vozinha é o goleiro da Copa do Mundo até agora. Provavelmente ele vai ser superado, né, porque já foi eliminado. Ainda tem outras 4 fases pela frente. Outros goleiros vão se destacar. Mas até agora, o goleiro da Copa do Mundo é o Vozinha, beleza? Na lateral direita, eu fiquei entre o Pedro Porro da Espanha e o Hakimi do Marrocos. O Hakimi fez uma partida talvez mais impositiva, apesar do Pedro Porro ter ido às redes, né, no jogo contra a Áustria. Da zaga, cara, eu fui de Lisandro Martínez da Argentina, um gol e uma assistência no jogo, e o Gabriel Magalhães do Brasil, que fez aquela assistência fantástica para o gol de empate do Casemiro, mas eu quero destacar o Pico Lopes, de Cabo Verde, que fez também uma grande atuação, e o Renato Veiga, de Portugal, que também foi muito bem, tá, no jogo contra a Croácia. Na lateral esquerda, Perisic, da Croácia, ele que não é lateral esquerdo, mas jogou assim, né, contra Portugal, inclusive fez gol, então é dele essa posição. Os 2 volantes, Bellingham da Inglaterra, o melhor em campo, na partida contra a República Democrática, Democrática do Congo, perdão, e o Bruno Guimarães, o melhor em campo do Brasil contra o Japão. Talvez os 2 melhores volantes da Copa do Mundo até aqui também, e a dupla de volantes dessa rodada. Nas pontas, cara, eu tive que improvisar, apesar de não ser exatamente improvisos, porque os 2 podem fazer essas posições, mas não foi assim que eles jogaram nessas partidas em que eles se destacaram. Na ponta direita, o Olise, e na ponta esquerda, o Mbappé. O Olise é o meia central da França, o Mbappé é o centroavante, todo mundo sabe disso, mas ambos podem fazer essas funções, então nas pontas eu destaquei esses 2 franceses. Olise na direita, Mbappé na esquerda, mas também quero destacar as partidas dos mexicanos Alvarado e o Quiñones, ambos jogadores que se destacaram muito na vitória do México contra o Equador. E aí na dupla de ataque, 2 jogadores que fizeram 2 gols na rodada, Harry Kane da Inglaterra e o Oyarzabal da Espanha. Então, repassando, Vozinha no gol, Hakimi na lateral direita, Lisandro Martínez e Gabriel Magalhães na zaga, Perisic na lateral esquerda. Bellingham e Bruno Guimarães, os 2 volantes, Olise e Mbappé, os 2 pontas, Kane e Oyarzabal, os 2 atacantes.
Hoje teremos as duas primeiras partidas das oitavas de final, às 2 da tarde, Canadá e Marrocos, e quem vencer encara quem passar de Paraguai e França, que vai rolar também hoje às 6 horas da noite. Os outros jogos das oitavas de final são Brasil e Noruega e México e Inglaterra, que rolam amanhã. Na segunda-feira, Espanha e Portugal e Estados Unidos e Bélgica. E fechando a fase na próxima terça-feira, a Argentina vai enfrentar o Egito, os dois que se classificaram ontem, e a Colômbia, que também se classificou ontem, terá como adversária a Suíça. Vamos ficar de olho em todos esses jogos e amanhã trazemos o que de melhor rolou para você aqui no canal das partidas de hoje, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!